Bom dia pessoal, vamos lá então. Essa aqui vai ser uma aula rápida sobre tipos de variáveis e como a gente faz estatística descritiva. Vai ser super simples, então o que a gente tem que observar são alguns detalhes de como executar isso no Excel. Então, a primeira parte vai ser relembrar que existem então dois grandes grupos de variáveis que a gente já falou. Na última aula a gente mencionou as diferenças entre eles e nós fizemos então um exemplo prático de quais são as variáveis que a gente mais usa no dia a dia da pesquisa em educação física. E depois eu pedi para vocês, né, fazerem, então, destacar quais são essas variáveis, que tipo elas são, se elas são nominais, se elas são ordinais e assim por diante. O que nós vamos fazer agora é como utilizar essas variáveis, o que a gente faz depois que a gente coleta essas informações. Então, o primeiro passo é a gente pegar uma delas e observar como que a gente faz a parte descritiva desses resultados. Então, a gente vai optar aqui pela parte de dados qualitativos, então nominais e ordinais. Vejam bem, essa primeira demonstração não vai haver diferenças entre nominais e ordinais. Apenas nós vamos observar como que se analisa a descrição de dados qualitativos. Em geral, então, a gente já tinha observado isso, as pesquisas elas retratam os dados de uma amostra que tem a ideia de representar uma população. Vamos imaginar então que nessa amostra que a gente já coletou alguns dados, estejam presentes duas informações, sexo e faixa etária. Sexo a gente sempre apresenta em masculino e feminino, quando a gente fala em biológico. Então, o sexo para esse momento de pesquisa não se refere à opção sexual, e sim ao sexo biológico. Então, masculino e feminino é o mais tradicional de se utilizar, mas também se utilizam homens, mulheres. A nomenclatura pode ser variada, mas ela é uma informação binária. E faixa etária, em geral, se apresenta em um determinado volume de anos. Então, por exemplo, de 10 em 10 anos, de 15 em 15 anos, ou então maior e menor do que uma determinada idade. Então, ela pode ter uma variação na quantidade de grupos de acordo com a amostra que você está utilizando. Vamos supor que a gente utilize a amostra de adolescentes ou crianças. O que isso representa? A gente pode adotar um critério de faixa etária, por exemplo, de 2 em 2 anos para separar eles, porque as crianças têm fenômenos diferentes anualmente que estão relacionados ao desenvolvimento e ao crescimento dessa criança. Enquanto em adultos, as faixas etárias geralmente são de 5 em 5 ou de 10 em 10 anos, porque as diferenças entre os adultos relativo ao envelhecimento, ao processo de envelhecimento, elas ocorrem um pouco mais lento do que o processo de crescimento numa criança. Então a gente acaba adotando faixas maiores. Mas isso é uma conversa mais relacionada à pesquisa. O que a gente precisa ver agora é como se faz a utilização destes dados. Então, em geral, estes dados eles são apresentados em duas unidades. A gente vai tentar entender essas duas simples unidades e como que a gente pode adotar estratégias para que elas sejam calculadas rapidamente no Excel. Então, o primeiro passo é entender que a primeira unidade que a gente vai observar é frequência absoluta. As duas são frequências, porque frequência refere-se a, então, o quão frequente é este dado, este resultado na amostra que a gente está observando. Então, frequência, num cálculo descritivo de forma absoluta, refere-se à quantidade de sujeitos, neste caso de pesquisa epidemiológica com seres humanos. Então, quantos sujeitos, e a gente representa esta unidade pela letra N. N maiúsculo para a população e N minúsculo para a amostra. Eu coloquei aqui o N maiúsculo, que é uma representação tradicional, mas ela tem então essa diferença em alguns casos. Na ciência mais básica da estatística ou da epidemiologia, tem essa pequena diferença. E a frequência relativa, que é o cálculo percentual, o percentual de sujeitos relativo a alguma coisa. Em geral, a gente faz a relatividade ao grupo total. Então, quantos sujeitos mulheres tem no grupo total que a gente observou da amostra? Então, vamos supor que fosse 50 em 100 pessoas, 50 mulheres a cada 100 pessoas, significa que a gente tem 50% de mulheres. Tranquilo? Quando a gente fala em uma visualização gráfica deste resultado, uma visualização em uma figura, uma das formas de representar, não é a única, é esse gráfico de Donut. Donut é uma forma de apresentar, então, um percentual. Vejam que o círculo total refere-se aqui
A o 100% e o resto são partes do grupo. Aqui tinha A, B, C e D. O A representa a maior porção, o B a porção em segundo lugar, C um pouco menor e D por último, então a quantidade menor de sujeitos. Então essa representação é uma forma de observar os dados. O que a gente vai fazer agora é usar o Excel para nos ajudar a fazer esses cálculos de frequência. Então, para começar, o que a gente precisa observar lá no Excel é como que ele funciona. Então, o Excel é uma planilha que contém, então, colunas e linhas. E essas junção de coluna e linha a gente chama de célula. Então, lá numa primeira célula que a gente vai observar aqui, que é a célula A1, que está escrito aqui em cima, ó, A1, se eu clicar aqui do lado B1, se eu clicar aqui do lado C1 e assim por diante, porque ele está na coluna A, linha 1, a gente vai escrever nome dos sujeitos. No lado, a gente vai escrever sexo. Nós estamos construindo uma planilha para nos ajudar, então, a calcular a frequência absoluta e relativa. E ao lado a idade, porque em geral a gente não coleta a faixa etária, a gente coleta a idade dos sujeitos. Depois a gente vai estimar ou calcular a faixa etária. Muito bem. Então, ao invés de colocar o nome, vou colocar aqui S1, S2, S3. Vou baixar aqui, ó. Se a gente pegar lá no cantinho, estão vendo esse quadradinho no canto, e arrastar, ele vai completar a sequência de acordo com as observações. Então, ele tinha observado que 1, 2 e 3 era uma sequência, e ele entendeu que eu gostaria de fazer isso até 10. Vamos supor que as primeiras pessoas aqui, então eram mulheres, vou colocar até o 5, sexo feminino, e até o 10 completar com masculino. Na faixa etária, na idade aqui, eu vou inventar idades, tá? Então eu vou inventar 12, 13, 14, 19 e 20. Nos homens, 12, 13, 19, 21 e 22. Então eu inventei aqui. Agora, o que gostaria que vocês observassem bem, o que a gente está fazendo. O que é a nossa ideia agora? Nós temos uma pequena planilha aqui. Então, para cada linha tem um sujeito e as informações referentes a esse sujeito. Então, na primeira linha tem lá o sujeito feminino, ele é do sexo feminino e apresenta 12 anos. Se a gente fosse usar uma classificação de faixa etária, vamos supor um ponto de corte, 18 anos, o que aconteceria? A gente teria, então, maior e menor que 18 anos. E acho que a gente pode adotar esse critério nessa primeira brincadeira nossa, tá? O que nós vamos fazer? Nós vamos classificar esta idade de acordo com estar maior ou menor do que 18 anos. Eu poderia simplesmente vir aqui e falar, esse aqui é menor de 18 anos, porque eu consigo visualizar, eu não preciso calcular isso, eu posso repetir isso até o final manualmente. Mas vamos considerar que tivesse aqui, por exemplo, sei lá, 5.000 pessoas. Se tivesse 5.000 pessoas, fazer manualmente seria muito desgastante. Então o que a gente vai fazer é usar funções do Excel para calcular isso. E uma função do Excel muito útil para fazer isso é a função C. A função C, ela cria, a gente vai criar uma condição e se assumir aquela condição como verdadeira, ela vai nos indicar uma possível resposta, ou nós vamos criar as respostas, tanto para verdadeiro quanto para falso. Então a função C funciona assim. Se atender a condição que a gente estabeleceu, dê ou nos forneça determinado resultado. E se não atender, forneça um outro resultado. Vejam bem, imagine que nós temos então um ponto de corte que vai ser igual a 18 anos. Então o que eu quero saber é o seguinte, se essa idade aqui, 12, é maior ou menor do que 18 anos. O Excel vai calcular isso facilmente. O que a gente precisa é indicar para ele onde está a célula que a gente quer que ele calcule. Então a gente quer que ele calcule na célula essa aqui que é a C2. Veja que apareceu aqui C2 e não o 12. Por que apareceu o C2 aqui? Porque ele está puxando a informação da célula C2. Então eu quero que ele pegue o resultado. Então o teste lógico significa que eu quero que ele pegue o resultado que está escrito na C2 e aplique o teste lógico, que é a condição que eu quero, que é a seguinte: se for maior do que 18. Então se C2, o que está aparecendo aqui na C2, for maior do que 18,
eu vou apertar o ponto e vírgula, o que que vai acontecer? Ele passou agora para a segunda informação. Qual é o resultado que a gente espera que apareça se aquela informação, se aquela idade for maior do que 18 anos? Nós vamos colocar aqui entre aspas, porque é um texto que eu quero que apareça. Então, se for maior, nós vamos pedir para o Excel apareça assim, ó, maior 18 anos. Fecha parênteses. Quando eu dou o ponto e vírgula, agora ele vai para o valor ser falso. Então, o que significa isso? Que eu vou agora dar a condição, a resposta que eu quero que apareça, caso seja falsa a condição que a gente atribuiu, aquele teste lógico no início. Então, eu vou dar um ponto e vírgula, menor 18 anos. Vou fechar, fecho parênteses e peço para calcular. Olhem bem que interessante. Então, a fórmula está aqui em cima. Ó. Igual C, abre parênteses, C2 maior que 18 anos. Resposta caso seja verdadeira essa afirmação, esta condição que a gente estabeleceu. Abre aspas, maior 18 anos, fecha aspas, ponto e vírgula. Caso seja falsa, menor 18 anos. Muito bem. Então, 12 é menor que 18 anos. E aí basta a gente arrastar esta fórmula lá para aquele quadradinho no canto novamente. Ó. Vejam o quadradinho aqui, ó. Arrasta novamente e ele vai puxar para todas. Olha só que interessante. Ó. Se a gente clicar duas vezes, vocês vão perceber que pulou aqui. Ó. Não é mais C2, agora é C6. E aqui, ó, C7, porque ele puxa exatamente da linha que a gente está querendo que isso aconteça. Caso a gente não queira que ele arraste a informação, a gente vai ter que atribuir algo para congelar a célula, que eu vou mostrar para vocês nos próximos vídeos. Não é o momento apropriado. Mas olha só. Então vejam bem, o que a gente fez agora foi estabelecer, primeiro, uma planilha pequena só de exemplificação, e nós pedimos para o Excel, então, calcular para nós a faixa etária com um ponto de corte de 18 anos. Nós temos apenas um ponto de corte. O que nós vamos fazer com essas informações? Agora o que a gente pode fazer é copiar aqui, ó, e fazer um cálculo. Eu vou criar uma tabela agora. Eu quero contar quantos sujeitos tem. Lembrem-se que nós tínhamos duas informações que poderiam ser contadas, que é a frequência relativa e a frequência absoluta. Então, lá na frequência relativa e absoluta, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar elas de N percentual. Imagine que eu estou construindo uma tabela. E aí eu tenho duas informações, que é ou os sujeitos são menor que 18 anos, ou os sujeitos são maior do que 18 anos. Correto? Vou dar dois cliques aqui só para... Aí, ó. Ficou bonitinha a tabelinha. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pedir para o Excel, eu posso vir aqui e contar, mas eu vou pedir para o Excel contar para mim quantos sujeitos menor do que 18 anos tem neste conjunto, nesta minha amostra, e quantos sujeitos maior do que 18 anos tem nessa amostra. Então vamos começar o seguinte, ó. Sempre que eu vou fazer uma função, eu começo com igual. Existe uma função no Excel que é de contagem, e a gente escreve então conte. A função de contagem é a função conte, mas existem mais do que uma, olha só. Conte número, conte C, conte C. Nós vamos usar essa conte C. Por que isso? Porque nós vamos dar uma condição para ele contar. Então o Excel vai contar se atender a nossa condição. Muito bem. Quando eu abro a função aqui, eu dei dois cliques, ela abriu a função. Apareceu aqui qual que é o intervalo que eu quero que conte, ponto e vírgula, qual que é o critério que eu quero que seja estabelecido. Então, o intervalo é isso aqui, ó. É o nosso conjunto de respostas da faixa etária. Veja bem que como eu quero para todos, eu peguei todos os sujeitos. Então, são todos os meus sujeitos para aquela variável. Quando eu dou ponto e vírgula, ele está perguntando, mas qual que é o critério? O critério poderia ser, por exemplo, uma informação numérica, uma informação textual, mas eu também posso usar a célula. Eu quero saber se é igual a esta célula aqui, ó. Então, quantos sujeitos nessa minha amostra tem um resultado igual a esta célula? Fechei parênteses e ele já vai contar para mim. Olha só que interessante. Então, usando a fórmula, eu consegui fazer a contagem de sujeitos menor do que 18 anos. Eu posso fazer isso também para os sujeitos maiores. Então, ó, mesmo intervalo,
ponto e vírgula maior que 18 anos. São 5 também, é claro que a gente já sabia deste resultado, mas imaginem que isso fosse feito para, sei lá, 200, 300 pessoas. Manualmente isso seria um pouco mais complicado de fazer, não é impossível, mas é mais trabalhoso. Muito bem, então nós já temos o N. Como que a gente pode calcular o percentual? A gente pode calcular esse percentual de diversas formas. A gente já sabe que o nosso N aqui é o somatório dessas duas informações. Então a gente poderia, por exemplo, dividir esse valor dividido pela soma desse mais esse. Poderíamos fazer, sim? Poderíamos. Olha lá, deu 50%. Claro que é 50%, a gente já sabia disso, mas lembrem-se que essa informação eu estou passando uma estrutura de cálculo para facilitar isso quando a gente tem uma amostra maior. Então a primeira forma que a gente pode fazer é essa aqui, mas eu não quero que vocês façam dessa forma porque isso pode ser prejudicial em alguns momentos. Nem sempre a gente vai poder fazer assim. Muitas vezes a gente pega 2 grupos, mas tem 4, 5 grupos na tabela. Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer o seguinte, eu quero dividir a contagem de sujeitos que a gente já fez aqui pela contagem de sujeitos que eu tenho na amostra inteira. Eu não sei, vamos supor que eu não sabia quantos sujeitos tinham na amostra. E aí o que eu pego? Este valor aqui, que é o meu resultado, dividido pela contagem, e agora eu vou nessa conte.num. O que é o conte.num? Ele vai calcular quantas informações numéricas tem na minha coluna que eu selecionar. Então eu peguei lá a coluna idade, porque é a única coluna de informação numérica que eu tenho, e eu vou fazer então a contagem disso e vou dividir o valor total, então o quanto que eu tinha contado de sujeitos menores de 18 anos, pela quantidade de sujeitos que tem na minha amostra. Então eu não preciso contar a minha amostra. Isso aqui a gente pode fazer de diversas formas. Existe uma outra chamada, uma outra função que é comprimento. Tem um monte de possibilidade. Eu gosto de usar essa porque ela é mais prática. A gente também pode, depois disso, multiplicar por 100, porque eu quero esse resultado em percentual. Opa! Vamos ver o que aconteceu aqui. Por que o resultado não saiu certo? Porque eu já tinha deixado aqui em porcentagem. Eu vou voltar aqui para o geral e vou aplicar agora um multiplicado por 100, que eu quero que apareça em percentual. Olha só, então. O que nós temos agora de resultado nada mais é do que 50% dos sujeitos. Não precisa aparecer o resultado percentual do lado, ok? Então, nós fizemos esse cálculo como? Nós atribuímos, então, uma função que divide o valor que nós encontramos de frequência relativa para a contagem total de sujeitos presentes na nossa amostra, vezes 100 para deixar isso em percentual. Tranquilo? É óbvio que o resultado de baixo vai ser o mesmo, mas como que a gente tem que fazer para corrigir essa informação? Então, olha só que interessante. Se são 5, o que a gente pode fazer é repetir a função, ou a gente pode simplesmente vir aqui, ó, e congelar a nossa atribuição. Como que a gente congela isso? A gente congela aplicando, olha lá que interessante, a unidade de cifrão, o caractere cifrão, antes da letra. Na verdade, aqui não precisa ser da letra, antes do número. Então, depois da letra, então, coluna C, linha 2. Eu quero congelar a linha e quero congelar as duas linhas, do C2 ao C11. Estou congelando essa informação. Então, quando eu fizer isso, ele vai conseguir calcular para a mesma. Então, independente de onde eu colocar, ele vai sempre usar essa base da matriz, essa base de sujeitos. Mas ele arrastou o G, olha lá, em cima era G3, eu não preenchi com o cifrão o G3, então ele arrastou para o G4. Então ele calculou para a linha de baixo, porém para a mesma amostra que nós tínhamos, porque a amostra é a mesma para todo mundo. Muito bem, o que dá para fazer além disso? Eu posso fazer isso também para os sujeitos feminino e masculino, separando por sexo. Como que eu faço isso? Qual que é a diferença aqui para separar por sexo? A diferença é a amostra que eu vou utilizar. Então, ao invés de eu fazer a contagem total,
Olha só, conte.c, vou selecionar novamente. Qual que é o intervalo de sujeitos que vai até o feminino? Ó, é até aqui, então eu só vou selecionar o feminino. Qual que é o critério? O critério é o mesmo. Então a contagem está aqui, ó. Quando eu quero contar apenas para o feminino, eu faço isso. E se eu fizer o percentual, eu posso fazer da mesma forma, porém agora, novamente, eu venho aqui, ó, e só faço a contagem, opa, C2 até DC6. Muito bem. Dom este dividido por, vamos preencher aqui, vezes 100. Muito bem, então 3 é equivalente a 60%. Ele apareceu esse errinho aqui, porque ele vai dizer que eu estou omitindo, estou tirando algumas células, mas você pode ignorar esse erro. Porque eu não usei toda a amostra, tá? Então é só por isso. Então dá para fazer isso para homens, mulheres e assim por diante. Aí depois, se a gente copiar estes resultados para o Word, isso vira uma tabela que a gente apresenta nos artigos, apresenta nos trabalhos de TCC, por exemplo. Ou então a gente pode transformar isso aqui numa figura. Então uma figura, por exemplo, aqui, se a gente quisesse fazer uma figura de rosca, olha ali que interessante, eu simplesmente selecionei, eu não disse o que era 1 e 2, mas é possível fazer isso rapidamente no Excel. Beleza, pessoal? Então, vamos voltar aqui para a aula só para ver, para finalizar, então aqui o que a gente fez? Nós utilizamos então a função C para criar a faixa etária, a função conte.c para a contagem da frequência absoluta e as funções aqui, ó, que eu não coloquei o vezes 100% aqui, vezes 100, para calcular a porcentagem ou a frequência relativa, nós dividimos o resultado pela contagem numérica da coluna idade. O que eu gostaria que vocês fizessem para a retenção? Então, criar uma variável faixa etária, com dois grupos, maior e menor de 18 anos, uma planilha, como eu fiz ali, então vocês vão criar uma faixa etária na planilha que eu vou mandar para vocês, e aí depois calcular a frequência relativa e absoluta das variáveis sexo e faixa etária, então não é mais para contar só faixa etária, é para contar também quantas mulheres e quantos homens tem. Isso para o grupo todo e depois calcular a frequência relativa e absoluta da faixa etária para cada sexo. Então é bem tranquilo, bem simples. Eu vou mandar o material para vocês no Moodle para que vocês façam esse cálculo. Beleza? Se tiverem alguma dúvida, alguma coisa, entrem em contato comigo pela mensagem, pelo nosso grupo do WhatsApp e assim por diante. E fiquem à vontade para rever esse vídeo várias e várias vezes, caso seja necessário. A planilha vai ficar no Moodle, eu já vou mandar em Excel para vocês. Se alguém tiver alguma dificuldade para baixar a planilha e precisar que eu mande por outra via, por e-mail, pelo WhatsApp, o outro mecanismo, é só me avisar. Tranquilos? Muito obrigado. Até mais.